Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Programa de formação católica do dia 4 de abril, segunda-feira. Ezequias, a celebração da morte de um cristão. Permita partilhar com vocês esta breve reflexão neste programa de formação católica sobre a importância e o valor da celebração da missa pelos fiéis defuntos, a chamada missa de corpo presente. O que me leva a motiva tal reflexões em todo sentido é a pandemia que atravessamos. A pandemia nos levou a pensar sobre a brevidade da nossa vida e, de outra forma, a pensar da importância dos ritos de passagem na vida da humanidade. Esses ritos estão presentes em todas as sociedades e religiões, onde cada qual pode assim expressar seus valores e crença. Um dos ritos presentes em todas as religiões é o rito de partida, despedida ou, como costumamos dizer, o funeral de um ente querido. Em todo sentido, o fato da morte de uma pessoa está presente na vida de cada comunidade, o que possibilita aos vivos crer que todos, de alguma forma, iremos alcançar uma vida melhor, deixar o sofrimento, libertar-se de tudo que oprime e aprisiona a pessoa humana. Então, o funeral, esse rito de passagem, tem em si não somente um sentido de dar satisfação social, mas um profundo sentido religioso. O lugar de onde escrevo ou de onde falo para vocês, porque eu também partilhei esse texto nas minhas mídias sociais, é a partir da minha experiência pastoral, onde os ritos e orações que a Igreja previu por ocasião da morte de um cristão não podem ser vistos como simples prova de sentimento humanitário, mas se em todas as culturas os funerais tiveram um valor e um significado religioso, muito mais no cristianismo, para o qual todo o autenticamente humano é susceptível de adquirir o sentido sagrado. Não é meu desejo descrever sobre escatologia ou algo semelhante, mas sim levar o meu ouvinte a perceber a importância e o valor da celebração da missa de Ezequias, na vivência de sua catolicidade. A missa de Ezequias, a encomendação e a valedício. Podemos dizer que assim o funeral está em íntima comunhão com o mistério pascal de Cristo. O mistério pascal de Cristo entendemos ser o grande kairós, o momento propício do qual Deus se aproxima do homem, chamando-o à salvação. Então, queridos radioouvintes, todo sacramento celebra o fato da vida do cristão e da comunidade em sua referência ao mistério pascal. Esse fato, na vida cristã, que confere nossa participação no mistério pascal, está em primeiro plano, o sacramento do batismo e da Eucaristia, pelo que significam a vida nova em Cristo. O padre Francisco Taborda, professor de sacramentos jesuíta, foi meu professor, diz que a centralidade dos dois sacramentos maiores é ainda corroborada por serem ambos constitutivos do ser cristão e edificadores da Igreja enquanto tal. Prescrutando o Catecismo da Igreja Católica, que também acentua essa centralidade dos dois sacramentos, compreendemos que foi na sua Páscoa que Cristo abriu a todos os homens as fontes do batismo. O batismo, cujo sinal original e pleno é a imersão, significa eficazmente a descida ao túmulo, por onde e por parte do cristão que morre para o pecado com Cristo com vista a uma vida nova. Fomos sepultados com ele pelo batismo, na sua morte, para que, assim como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Antes, porém, apresento uma preciosa informação dada pelo doutor em liturgia, padre Gregório Luntz, de saudosa memória, onde diz: o costume de celebrar a missa, a Eucaristia, durante o funeral ou em presença de um defunto, a chamada missa de corpo presente, não é tão antigo como o da missa no 3º, 7º e 30º dias e no aniversário de morte. Não conhecemos nenhum documento anterior ao 7º século que ateste a celebração da missa nas Ezequias.
Parece que esse costume se iniciou no enterro de monges e religiosos. No VI século, foi iniciado o costume de celebrar a missa pelos defuntos, independentemente dos dias mencionados, de terceiro, sétimo e 30º dia. Da época de Gregório Magno, por volta de 600 depois de Cristo, sabemos que um sacerdote celebrava durante vários dias seguidos missas por um determinado defunto, aquilo que nós chamamos missa gregoriana, 30 dias rezando por um único defunto. A reforma litúrgica do Concílio Vaticano II aboliu as missas pelos defuntos no terceiro, sétimo e 30º dia, mantendo apenas o pio desejo daqueles que querem celebrar de maneira comunitária ou particular o terceiro, o sétimo e o 30º dia. Entretanto, a reforma litúrgica do Concílio Vaticano II determinou que o rito das exéquias deve exprimir mais claramente a índole pascal da morte cristã, ou seja, qual é o sacramento que deve ser preferencialmente celebrado quando alguém morre? A missa de corpo presente. Assim sendo, imaginamos que todos os que participam com certa frequência da celebração de missas em nossas comunidades e paróquias estão conscientes de que o tema principal das leituras e orações das missas pelos mortos no novo missal é a Páscoa, a passagem desta vida para outra, a passagem esta que Jesus realizou como primogênito dos mortos. Colossenses 1,18. Neste caso, o cristão não vive sozinho, o cristão não morre sozinho, mas o faz cercado pela comunidade dos crentes, família e igreja a qual foi acolhido no dia de seu batismo, e assim incorporados a Cristo pelo batismo, como nos ensina o apóstolo Paulo, nós fomos sepultados com ele na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim nós vivamos vida nova. Neste sentido, a missa ezequial torna-se, evidentemente, um ato eclesial e requer maior atenção de nossa parte, ministros ordenados. O Deus de Jesus Cristo não faz acepção de pessoas. A celebração da missa, o mistério pascal, é simultaneamente fonte e cume de toda atividade na igreja. Sacrosanto Concílio número 10. Na introdução geral do missal romano, entre os números 379 a 385, encontramos as orientações para a missa pelos fiéis defuntos que assim descreve. Entre as missas dos fiéis defuntos ocupa o primeiro lugar a missa de Ezequias, que pode ser celebrada todos os dias, exceto nas solenidades de preceito, na quinta-feira da Semana Santa, no Tríduo Pascal e nos domingos do Advento, da Quaresma e da Páscoa, observando, além disso, tudo o que é direito. Se alguém morre num desses dias, nada impede que o funeral seja no dia seguinte e a missa de corpo presente seja celebrada. E prestem atenção, o programa de hoje vai ficar grande, maior, porque a ignorância é tão grande que quem não estuda tem que ser ensinado por quem estuda. Porque, infelizmente, os ignorantes querem tornar regra aquilo que é exceção. Além disso, os pastores levem especialmente em conta aqueles que, por ocasião das exéquias, comparecem às celebrações litúrgicas e escutem o evangelho. Tanto os não católicos como os católicos que nunca ou raramente participam da Eucaristia ou parecem ter perdido a fé, pois os sacerdotes são ministros do Evangelho de Cristo para todos. Então, eu não vou celebrar a missa de corpo presente porque o sujeito é protestante, é espírita, porque quem é espírita não é cristão, ou ele é ateu. Até para estes não credentes, não católicos, eles têm direito à missa de corpo presente. Mas o padre é muito ocupado, o padre tem muita atividade administrativa. Mas padre não é despachante? Padre não é funcionário do sagrado, como diz o Papa Francisco? Padre é distribuidor dos mistérios pascais. Mas é muita missa para o padre.
Mas se o padre não pode celebrar a missa, vai procurar outra profissão, porque padre não é profissão. Padre deve celebrar os sacramentos tantos quantos são pedidos. Para isso é a vida do padre. Não é para administrar, não é para recolher tributo sagrado, não é para ficar correndo atrás de dinheiro. Padre é para santificar o povo de Deus. Agora vem o mais importante do programa. Diante do exposto, surge para nós uma questão de cunho pastoral, delicada em si, que exige de cada ministro ordenado, principalmente neste tempo de pandemia vigente, uma atenção toda especial, que é a missa de corpo presente. Fixando nosso olhar para a cruz de Cristo, Ele que nos amou em primeiro e consagrados a seu serviço, como temos dado atenção à dor, ao sofrimento das famílias que nos pedem rezar a missa de corpo presente? Será que na sua paróquia esta obra de misericórdia tem tido um lugar especial na ação pastoral do seu pároco, dos padres que o auxiliam? A possibilidade de missa pelos defuntos, como previsto pelo magistério pontifício da Igreja, pelo direito canônico, é para todos ou somente para alguns escolhidos e preferidos do sacerdote? Por que quando a mãe do padre, o irmão do padre morre, tem missa de corpo presente e para o povão não tem? Ou nós temos duas categorias de fiéis na Igreja Católica? Deixemos nossas atividades burocráticas e administrativas para ir ao encontro dessas famílias em luto? Ou queremos apenas dízimo, dinheiro, entradas nas paróquias? O Papa Francisco nos deu um grande testemunho diante da morte da primeira semana de março passado do cardeal Vicentino Agostino Cavaliani. Suas exéquias foram celebradas pelo cardeal decano do Sacro Colégio Cardinalício, o cardeal Giovanni Battista Re, e ao final da missa o Papa Francisco, tendo assistido à missa, presidiu o rito da última comendatio e da valedictio, deixando assim o seu retiro, os chamados exercícios espirituais, onde, unido à oração de toda a Igreja, reza pela família humana, pela paz no mundo, pelo conforto e consolo de Deus aos perseguidos, abandonados, migrantes e falecidos. Como fica a sua consciência se você escolhe para quem rezar missa de corpo presente? Fique para você esta reflexão. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A vida pra quem acredita não é passageira ilusão, e a morte se torna bendita, porque é nossa libertação. Nós cremos na vida eterna e na feliz ressurreição, quando de volta à casa paterna, como o Pai e os filhos se encontrarão. No céu não haverá tristeza, doença nem sombra de dor, e o prêmio da fé é a certeza de viver feliz com o Senhor. Nós cremos na vida eterna e na feliz ressurreição,